Olá a todos, bem-vindos para mais uma semana aqui no nosso canal da BR+, isso mesmo. E nós estamos aqui no nosso podcast Papo de Ciência. E gente, hoje nós temos uma presença ilustríssima aqui com a gente. Ele que é engenheiro químico, né, com ampla experiência em desenvolvimento de métodos de análise industrial, né, especialmente em cromatografia e espectrometria de massas, né? Ele trabalha há mais de 27 anos na empresa Nova Analítica e na distribuidora ThermoScientific, aqui no Brasil, onde ele ocupa o cargo de gerente de negócios em espectrometria de massas. Então, assim, se tem alguém que entende do assunto, é ele, Felipe Lugão. Tudo bem, Felipe? Ok, Carlos. Uma boa tarde para você. Tudo bem? Como que vão as coisas? Tudo bem, tudo bem. E, gente, hoje vai ser um assunto bem descontraído aqui com o Felipe. Vamos conhecer um pouco mais sobre a carreira dele, como é que ele iniciou. E eu achei muito interessante, Felipe. 27 anos. Rapaz, hoje em dia você encontrar alguém que fica 27 anos na mesma empresa é algo muito raro. Então conta para É nós verdade. qual que é o segredo. Vamos começar com essa. Qual que é o segredo de estar 27 anos numa empresa renomada, né? Uma das maiores aí do mundo. Conta para nós qual que é o segredo para permanecer. Ok, Carlos. Bom, você vê que eu tenho uma carreira um pouco diferente, né? Eu me formei em engenharia química, porque eu gostava muito de física e matemática, mas eu detestava calçar uma bota, por exemplo, e ir lá para a área de produção. Então, eu já comecei pensando em os equipamentos um pouquinho menores, né? E eu vi lá, o primeiro emprego, na verdade, foi um estágio na Akzo Nobel, na época ainda era Poliquima, em 1985, né? Eu ainda era estudante. E ali eu comecei a mexer com a parte de equipamento de laboratório, gostei muito da área de pesquisa analítica, é um laboratório de desenvolvimento de metodologias, e comecei a trabalhar bastante com cromatografia. E a carreira começou assim, eu fiquei 6 anos na Axo, mudei para algumas empresas depois, para Ciba-Geigy, para Tortuga também, eu trabalhei na bancada especificamente, então fiquei uns 10 anos mais ou menos na bancada, mexendo com desenvolvimento analítico, até que recebi um convite para trabalhar na Nova Analítica. Naquela época ainda era instrumento científico CG. Trabalhava com importação de alguns equipamentos, principalmente na área de cromatografia, aqui para o Brasil, e eu comecei a trabalhar na área de vendas. Fui para a área comercial, fiquei um tempo, e depois fui transferido para a área técnico-comercial. Né? Cheguei a instalar alguns equipamentos, comecei a me especializar na área de espectrometria de massa. Eu já usava a espectrometria de massa, principalmente aqui na USP, quando eu trabalhava nas centrais analíticas dessas empresas, já gostava muito da área e resolvi continuar. E a analítica realmente proporcionou para mim tudo que eu esperava em termos de carreira, né, de trabalhar. Era muito gostoso acordar na segunda-feira e pensar, oba, vou trabalhar com espectrometria de massa. Era muito legal. E dentro da analítica eu tive a oportunidade de ter contato com muitos pesquisadores, né? Com todo o desenvolvimento científico que existe no Brasil, que existia desde aquela época, em grandes universidades, em grandes centros de pesquisa, estão sempre conversando com pesquisadores de ponta e tentando ajudar naquilo que era possível, né? Dentro da parte analítica, tanto com desenvolvimento de metodologia, com indicação de equipamento, e, de vez em quando, também resolvendo os perrengues que sempre acontecem, né? Com máquinas Isso é bastante uma complexas, pergunta como o que espectrômetro. eu vou lhe fazer. Toda vez que a gente faz esse programa, eu pergunto qual foi os maiores perrengues que você enfrentou da sua carreira, mas depois eu vou perguntar sobre isso, tá? Tá ok, E tá ó, ok, eu quero vamos ver lá. se você bate o recorde do Marcos Eberlin, tá? O Marcos Eberlin aqui conseguiu bater o recorde de maior perrengue. E nós estamos aqui buscando quem passou pelo maior perrengue. Vai virar um quadro aqui do nosso Ok, canal. Então, ok. assim, Felipe, bom, você participa de uma empresa gigantesca, né? Só que para você se manter, muita gente hoje, quando eu vejo muitos jovens, né, estão ali na graduação, estão, né, buscando cada vez mais ingressar, conhecer um pouco mais. Eu percebo que muitos têm o interesse de conhecer a nova analítica, de trabalhar com ela. Como é que faz? Como é Ok. que eles fazem para conseguir essa ligação? Digamos assim, como é que você iniciou? Digamos nesse Uhum. sentido, como é que você descobriu a nova analítica? Foi um convite? Porque muita gente fica nessa curiosidade: o que, que eu faço? Né? Eu já vi, por exemplo, no nosso último congresso da BR, que foi no Rio de Janeiro, eu vi muita gente de várias universidades falando: rapaz,
lá no stand da analítica, olhando as coisas, falando bem assim, eu quero trabalhar um dia aqui. Então, assim, é uma coisa muito legal, sabe? E você é alguém que está ali. Então, qual é a tua dica em relação a isso? E depois conta um pouquinho para nós também como é que foi você entrando na analítica. Tá, ok. Bom, na verdade, o que, que acontece? A analítica, ela está sempre em contato com uma quantidade bastante grande de usuários, de pessoas que estão utilizando nossos equipamentos, e volta e meia aparece, sim, pessoa que está fazendo um pós-doc, por exemplo, ou mesmo terminando uma graduação, mas que não tem interesse em seguir carreira na área acadêmica. Né? Essa é a parte fundamental, que a gente não vai conseguir dar isso realmente para o nosso funcionário. Mas aquele que tem interesse em permanecer na área, quer dizer, levando o conhecimento que já tem na área de espectrometria, onde ele já fez um curso superior dentro de uma área específica e que já tem algum conhecimento, algum traquejo, a gente está sempre aproveitando para ter o contato com esse pessoal e atualizar o nosso banco de currículos. Né? A gente tem aqui uma linha grande de pesquisadores. Hoje são mais de 200 pessoas trabalhando na Nova Analítica, a grande maioria com nível superior e talvez mais da metade com pós-graduação em uma área específica. Então, a gente está sempre recrutando, está sempre conversando aí com o mercado, né, e esperando que apareçam oportunidades, evidentemente. A gente tem uma lista de espera, vamos colocar assim, mas é sempre bom estar recebendo, sim, o contato de pessoas que têm interesse. Pode ficar aí com o meu e-mail, felipe.lugão@novaanalitica.com.br, ou pode mandar o currículo também para o e-mail geral da Analítica, que a gente acaba encaminhando lá para a área de necessidade, né? Que é o analítica@novaanalitica.com.br. E também uma coisa que o pessoal quer saber, e você recebeu um convite, você foi atrás para conhecer a Nova Analítica? Como é que foi esse, digamos assim, o início dessa Eu relação? sou, eu sou um caso bem típico, eu sou um ex-cliente da Nova Analítica. Né? Eu trabalhava já com a parte principalmente de cromatografia, mas mexia com a FTIR, com a absorção atômica, com várias outras técnicas nas empresas, e antes de entrar na analítica eu estava na Tortuga, que é uma empresa veterinária aqui brasileira, que comprou vários equipamentos da Instrumento Científico CG na época, e a partir daí começamos a ter um contato. E numa dessas épocas depois, eu já tinha saído da Tortuga nesse período, estava na Ciba-Geigy e estava procurando uma nova colocação, queria sair um pouquinho da bancada e fazer alguma coisa um pouquinho diferente. Eu tive contato com o diretor, né, com o Luiz Bravo, e naturalmente acabou surgindo alguns convites para trabalhar na empresa. Eu fui, gostei e estou lá até hoje. E isso é o principal, né? Você fazer o que você gosta. Você Sim, considera que essa, por exemplo, assim, na última semana a gente teve a Feira Analítica, que é uma das maiores que se tem. E eu sim. queria que você comentasse um pouco para nós como é que foi. Eu fiquei sabendo que bateu todos os recordes, né? Eu Então você acho que podia sim. contar um pouco para nós como é que foi essa grande feira? É. Olha, para te dar uma ideia, em fichas de visitas, eu acho que nós tivemos mais de 1.000 pessoas no stand, com algum tipo de solicitação. Então, é um número bastante grande de pessoas que fizeram a visitação no stand. Eu acabei participando nos dois stands, né? Eu fico no stand da Nova Analítica e também fico no stand da Termo Científica, que a gente representa na parte de espectrometria. Então, somando os dois stands, nós foi muita gente mesmo. E surpreendentemente, assim, eu diria que, apesar da pandemia, né, que nós tivemos, e todo aquele período de pandemia foi muito difícil para todas as empresas, acho que para todo mundo, né, até sair na rua já estava difícil, quanto mais participar de uma feira, de um evento. E eu acho que a gente acabou superando isso. Eu não tinha uma expectativa tão grande ainda para esse ano, pelos reflexos ainda da pandemia, mas não, nós tivemos uma participação maciça, o congresso também, né, com a participação dos palestrantes das universidades também foi muito interessante, foi muito importante, e os estandes estavam maravilhosos. Né? A feira com um nível de feira realmente internacional. A gente Não, alcançou um nível de sensacional. excelência, eu acho, de participação nessas feiras, com toda certeza. Uma coisa que eu percebo é que, pelo menos para nós também da BR+, uma coisa bem interessante é que depois que passou a pandemia, principalmente ano passado, né, Uhum. também a gente sempre fica aquela atenção, né, como é que será que vai dar? Quantas pessoas será que vão vir? Qual será que vai ser a repercussão em cima disso? Então, uma coisa muito interessante é que, o assunto cada vez mais ele tem aumentado e mais pessoas
tem procurado conhecer mais empresas, né? O interesse cada vez tem dobrado e nós percebemos isso no nosso último congresso, que até no começo nós estávamos Sim. até preocupados e para nós foi um sucesso absoluto também. Eu até Uhum. imaginei, não vai ser diferente para eles, porque realmente é agora que liberou, o pessoal tá podendo ir nas feiras, tá tendo toda essa Exato. acessibilidade melhor, tá ficando até mais fácil, né? E eu quero só fazer um merchanzinho bem rápido aqui, que também eu acho que o pessoal da Nova Analítica também vai gostar, porque eles, né, são nossos parceiros nesse evento, né? Que é a nossa quarta escola de espectrometria de massa, gente. Se você Perfeito. não se inscreveu, vá e se inscreva. Nossas inscrições vão ficar abertas até agora, dia 15 de outubro. Então eu vou deixar para vocês aqui um recadinho e a gente já volta. Ei, já se inscreveu na quarta escola de espectrometria de massas? Bom, esse ano o conhecimento e a aventura se encontram em alto mar. Teremos uma verdadeira imersão em MS com duração de 6 dias, sendo 3 dias a bordo do Costa Cruzeiro e mais 3 dias de estudos complementares em ambiente virtual. Então não perca tempo, a aventura começa em dezembro. Para mais informações, acesse www.brmais.com.br. Venha fazer parte dessa história. Olha ali, gente, é a sua grande oportunidade. Ó, o Felipe está de férias ainda, Felipe, ou não? Não, não, já voltei. Já Já voltou. voltei. Gente, olha que chance. Você tá indo para né, uma escola, você vai aprender e ainda vai ficar praticamente de férias num cruzeiro, gente. Imagina. Sensacional. Olha que oportunidade. Quem é que não quer? Vamos ser sinceros aqui. Vai poder A parte aprender. técnica da escola é fantástica, sempre É foi, já fantástico. participei das outras escolas, realmente é muito legal. E a parte social, que é o grande diferencial, eu acho, na escola de espectrometria de massa. Diferente dos outros eventos que a gente tem, a parte social é fantástica em todas as Fantástico. escolas. Imagina essa no Cruzeiro, né? Não, é algo totalmente novo e inovador, porque você tá, digamos assim, é muito pouco hoje você verifica os grandes eventos em cruzeiros, a maioria são em hotéis, né, digamos em outros lugares, mas num cruzeiro é algo muito diferente, não que não tenha, né, já teve Sim. vários cruzeiros, né, com vários eventos, mas esse em específico é muito interessante, então aí uma chance de você viver uma experiência totalmente diferente. Inclusive, uma das aulas eu fiquei sabendo aqui, não vou dar muito spoiler, você vai ter que ir lá entrar em www.brmais.com para você conhecer um pouco da programação, mas uma das aulas vai ser até no bar, a aula de saideira, para terminar. Então vai ser algo bem Só. diferenciado, bem legal, bem divertido, para que você possa aprender e ao mesmo tempo descansar. É um sonho, né? Para quem gosta de estudar, é Muito unir o legal. útil com o agradável, né, Felipe? Muito legal. Isso é muito Ansioso. legal. E, gente, depois nós vamos ter uma parte virtual que é analítica e a Thermo Scientific irão fazer uma parte virtual com vocês sensacional, tá? Então você não pode perder de se inscrever, porque eu tenho certeza ali vai ser mostrado muita coisa muito bacana. Eu até não sei se daqui a pouco o Lugão vai aparecer aí. Vamos ficar de olho, né? Qual vai ser a ideia aí da analítica. Mas assim, com certeza vai ser algo sensacional e você não pode perder essa chance. Felipe, ficou com vontade de ir pro Cruzeiro? Com certeza, por que não? Com Perder o quê? certeza, né? Não dá para perder uma oportunidade dessa. Bom, você acha que essas feiras que está tendo pelo Brasil, qual a importância que você verifica nelas hoje? Na divulgação, no crescimento e nos negócios? Você como um gerente, né, Uhum. nessa parte, como você verifica isso? Olha, imagina só, o Brasil é um país com um território imenso, né? É muito difícil, eu acho, para qualquer empresa hoje, manter o contato, principalmente com novos clientes, descobrir esses novos clientes, aonde eles estão situados. Nós temos laboratórios instalados no norte do Brasil, em lugares às vezes um pouco mais distantes, inclusive grandes, longe dos grandes centros. Então, o acesso a todo mundo acaba ficando muito difícil. A feira é uma maneira excelente de você poder contatar todos esses clientes, todos aqueles que têm interesse, e para os clientes não contatar apenas um fornecedor, mas contatar todos os players do mercado, né? E discutir com eles quais são as soluções, quais são as possibilidades
de negócio que vão existir para alavancar esse mercado todo. Então, é muito importante feiras dessa percepção, né, que tenham realmente uma penetração a nível nacional, como foi a Feira Analítica. É extremamente importante para a nossa área, para o nosso mercado, para a gente atingir principalmente os mercados que estão um pouquinho mais distantes daqueles dos grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro. É a chance, né, para quem às vezes está um pouco longe de poder, né, ter esse acesso. Me diz uma coisa, quais são as prioridades da empresa, né, para os próximos anos na área de espectrometria de massas? Quais são as novidades que nós aqui podemos esperar, né, os clientes para os próximos anos? Tem alguma coisa aí que você pode dar um pitaco, né? Tem coisa que é Sim. muita novidade que não dá para dizer antes, né? Mas alguma coisinha dá para contar. Muita coisa mantida realmente em segredo dentro da Thermo, principalmente para novos desenvolvimentos, mas nós temos uma grande novidade, né? A Thermo lançou aí há pouco menos de 3 meses um novo analisador de massa, né? Um analisador chamado Sensacional. Astral. Ele está junto de um equipamento chamado Orbitrap Astral, que na verdade é um tribrid também. Ele tem 3 analisadores de massa, um quadrupolo, um Orbitrap, e ao final disso um analisador chamado Astral. Astral é um acronismo, né, de Asymmetric Track Lossless. Então, é um sistema de analisador de massa que trabalha com várias outras tecnologias que já existiam, como a Ion Trap, TOF, e que também incorpora uma série de tecnologias novas, justamente dando essa característica de um analisador que a gente não consegue classificar ele muito bem, né, dentro das categorias anteriores, e por isso ele é chamado justamente de analisador astral. Não é a marca comercial, mas sim o nome técnico desse novo analisador de massa. Em termos de capacidade, ele tem uma velocidade de aquisição absurdamente elevada. Nós trabalhamos a 200 Hz real na aquisição de espectro MS-MS. Ele só trabalha na aquisição de MS-MS, ele não é utilizado no full scan. Isso a 80 mil de resolução para MZ500 e com uma sensibilidade extremamente elevada. Então, colocando ele junto do analisador Orbitrap, né, na parte posterior de um equipamento que já existia, que é o Exploris 480, surge então o Orbitrap Astral. Essa máquina hoje é capaz de trabalhar sequenciando aí cerca de 8 mil proteínas, né, 8 mil grupos de proteínas em 8 minutos de corrida. Já considerando corrida a corrida, né, 5 Nossa, minutos de é corrida, impressionante. três só para poder reequilibrar o gradiente. Então, falando 8 mil proteínas sequenciadas nessa condição, que dá cerca de 180 amostras por dia, isso trabalhando com 200 miligramas, né, de HeLa, por exemplo. Mas nós podemos trabalhar nessa máquina também, por exemplo, considerando aí 5 mil grupos de proteínas sequenciadas, numa corrida de HeLa, trabalhando com 250 picogramas de amostra para trabalhar com single cell. Né? Ou também, é claro, podemos estender esse gradiente e sequenciar aí mais de 15 mil proteínas em HeLa. Então, é uma máquina fantástica em termos de throughput e sensibilidade. Né? Nós já temos uma primeira unidade comercializada aqui no Brasil, outras aí estão vindo. Logo mais teremos mais alguns desses equipamentos. Ele comparando aí com outras máquinas que existem no mercado, ele é cerca de 2 vezes mais sensível, conseguimos sequenciar 2 vezes mais proteínas no mesmo equipamento, só que num tempo 4 vezes menor. Nossa, Então, é um dá um banho diferencial mesmo. Um banho. gigantesco, né? Não A gente vieram para acredita brincar. que o Astral, na verdade, veja, essa é a primeira máquina ainda, né? Haverão outros desenvolvimentos com máquinas diferenciadas, baseadas nessa tecnologia, assim como aconteceu com o analisador Orbitrap, né? Que foram associando, por exemplo, fonte TD, Ion Trap, UVPD, PTCR, outros modos de fragmentação, para que você torne mais amplo ainda o campo, né, de atuação dessas máquinas. Então, espere um pouco, esse ainda é o primeiro. Ó, gente, você comprador, você interessado, já anota aí. Ó, o e-mail que ele passou antes, você já anota o e-mail dele. Rapaz, que sensacional. Gente, é uma oportunidade gigantesca. Já não foi lançado ainda, foi? Sim, já foi lançado, já Foi é uma lançado. máquina comercial,
tá? Já é uma máquina totalmente comercial, já foram testadas versões betas, já existem publicações, inclusive, de resultados obtidos por vários pesquisadores que colaboraram no desenvolvimento desse equipamento, né? E a Thermo, claro, não para por aí, ela não tem só o Orbitrap Astral, a linha Orbitrap é muito grande. Nós tivemos, há 2 anos atrás, o lançamento de uma linha completa, né, chamada Explores, que é uma linha, vamos dizer assim, menor, são quadrupolo Orbitrap, são máquinas de bancada, máquinas relativamente pequenas, mas com poder analítico extremamente grande. E aí são 4 modelos, o MX, o 120, o 240, o 480, esses números indicam a resolução alcançada pelo modelo, e tem também toda a série Tribrid, né, com o Fusion Lumos, o Eclipse e o Ascend, que são os 3 modelos que incorporam o quadrupolo, Ion Trap e Orbitrap, né, na mesma configuração na máquina, cada um deles com uma faixa de trabalho diferente, com especificações um pouco diferentes, e capacidade analítica tanto para a parte de pequenas moléculas quanto para a proteômica. Gente, sensacional, né? Me diz uma coisa, Lugão, com que frequência vocês atendem as dúvidas dos pesquisadores, né? Quais são as dúvidas mais frequentes dos produtos que vocês vendem, né, para a área de espectrometria de massas? Olha, Carlos, as dúvidas aí são muito diversas, né? Desde particularidades de um modelo específico, para aquele pesquisador que já tem uma ideia focada em um equipamento, até mesmo a escolha técnica de uma análise ou de uma varredura que o equipamento seja capaz de fazer. Então, veja que o mercado que nós temos hoje, que vem crescendo, como você falou, na área de espectrometria de massa, ele tem se tornado também muito assim multidisciplinar, né? Nós temos pesquisadores, por exemplo, da área de geologia, medicina translacional, toxicologia ambiental, forense, alimentos, proteômica, metabolômica, petroleômica, foodômica, né? São todos termos aí que às vezes englobam especialistas de áreas muito diferentes e que, na verdade, não tem no grupo um especialista em espectrometria de massa, né? E eu acho que essa tendência de todas as empresas também é meio que desmistificar um pouco, tornar o espectrômetro de massa uma ferramenta muito simples de ser utilizada, Mais né, que acessível, trabalha né? muito acessível, a mesmo quem não tenha uma formação acadêmica específica em espectrometria de massa, mas de forma que o software possa converter e analisar automaticamente esses dados e fornecer direto para o operador a informação que o pesquisador precisa, né? Sem que você tenha que gastar muito tempo em aprender a mexer, a ter cuidado em calibrar a máquina, por exemplo, coisas desse tipo. Então, essa é uma visão que existe já há um bom tempo dentro da Thermo e, com certeza, dentro dos outros fabricantes também, para que torne essa tecnologia extremamente simples de ser utilizada, extremamente acessível. Eu lembro, inclusive, falando aqui dos Orbitrap, né, e você estava falando dos perrengues, poxa, quanto perrengue a gente já passou antes trabalhando com espectrometria de massa, Vamos falar dos quando perrengues, então? você precisa entregar os resultados e a máquina simplesmente não quer colaborar com você, né? É. E hoje em dia é tão simples, é tão fácil de operar o sistema, que realmente a gente fica até pensando se precisa ter hoje um especialista em espectrometria de massa, porque a parte de interpretação hoje é toda feita por inteligência artificial, né? E você tem softwares maravilhosos para fazer a interpretação dos dados, e a parte operacional é extremamente simples. O que salva é que a gente ainda precisa ter alguém bom fazendo a pergunta certa. Eu acho que essa é a parte mais importante hoje. É usar a ferramenta adequada, mas você precisa ter a pergunta certa para ser feita e aí sim utilizar a ferramenta adequada para responder. A ideia de que o espectrômetro de massa vomita as respostas pode até ser verdade, mas eu não sei se essa resposta responde a pergunta que você tem, né? Isso é Essa é a parte verdade. principal. A pergunta tem que ser ainda muito bem formulada para que a resposta seja adequada. Essa é a parte importante. Exatamente, é as perguntas que vai mover, né? Mas já que você falou em perrengue, vamos entrar nisso. Qual foi talvez o maior perrengue que você passou na sua carreira? Cara, eu acho assim, eu costumo dar muita palestra, né, muito seminário a respeito de espectrometria de massa, em congressos e tudo mais.
E trabalho com isso há tempo bastante para me sentir muito à vontade, né, de falar em espectrometria de massa. E teve uma vez que eu fui convidado por um representante da Analítica, uma Quantos empresa que anos de carreira? trabalhava Quantos anos? Você tem 27 há, de analítica. são mais Quantos de anos de 30, carreira né? no total? 30 anos, Há uns é. 35, mais ou menos, né? É por aí. Fica confortável já, né? Fica confortável. Já para Mas aí eu falar. fui convidado para ir numa universidade, eu não vou citar nomes aqui para não ficar muito chato para Sem o pessoal, problemas. mas sou convidado para ir para uma universidade em Londrina, vamos falar assim, tem mais de uma, para explicar sobre alguns equipamentos e falar de espectrometria de massa. E trabalhar para o pessoal e mostrar um pouco dos nossos modelos. Né? E eu trabalho com espectrometria de massa orgânica. Então, fui convidado, fui lá para fazer a apresentação, chegamos no auditório, tinha uma sala, não tinha muita gente, tinha umas 15 pessoas só, mas 2 coordenadores do projeto estavam presentes. E quando eu comecei a falar e me apresentar, eu perguntei um pouco mais do projeto em questão, o que iam fazer, e aí eu descobri que eles estavam falando de um ICP-MS. Era a área inorgânica. Né? Então, tem espectrometria de massa também para a área inorgânica, que dentro da analítica é cuidado à parte por uma outra pessoa, tem uma outra gerência só da área de inorgânica, né? Que trabalha com ICP, Já estou absorção. imaginando o desfecho dessa história. Então foi muito legal, porque com o continuar da conversa, eu fechei o notebook, desliguei o projetor, pedi o catálogo do equipamento e conversei meia hora sobre espectrometria de massa com ICP. Essa realmente, olha, foi cintura justa. Ah, eu imagino, não é nem um pouco fácil, né? E o cara tem que ter uma desenvoltura para para Claro, explicar. eu, né, pedi desculpa, avisei que eu não era o especialista do produto, mas que eu tinha algum conhecimento na área, né, que tinha havido uma certa confusão em relação à aplicação que eles tinham, mas que eu estava ali à disposição dele para a gente conversar a respeito do equipamento. Felizmente tinha bastante contato, eu também já operei sistema, conheci um pouquinho de espectrometria de massa pelo CP, e fomos discutindo um pouquinho do catálogo. Na verdade, o cliente fechou o equipamento, tá? Não fui Fechou. eu que Ah, fiz então a não foi venda, perrengue. Viu? Então não não, foi perrengue, foi um não fui sucesso. eu que fiz a venda, mas o equipamento foi fechado. Então foi bom. Como Não, foi ótimo. introdução, funcionou bem. Foi ótimo, foi ótimo. Bom, mas vamos lá, tem mais uma questão que eu queria perguntar para você. O nosso programa Sim, costuma ter em média 30 minutos, né, a gente está quase batendo o tempo, mas eu ok. queria fazer uma última questão para você. Por que que você considera que a sua marca, digamos assim, o que que você considera o grande diferencial da sua marca hoje no mercado? Qual é o que diferencia ela? O que é, digamos assim, aquilo que você diz: "Olha, Uhum, isso aqui é algo que nós temos a nos orgulhar"? perfeito. Eu acho que existem 2 pontos muito importantes aí. Primeiro, a própria empresa, né? A própria analítica. Eu cheguei a trabalhar um período muito pequenininho em uma outra empresa, que seria concorrente da analítica naquela época, ela Vandem Científica, né, em Alphaville, que trabalhava com alguns equipamentos da antiga HP, né, naquela época era HP. Eu trabalhei ali durante algum tempinho como químico de aplicação e depois saí. E eu senti que, embora esse mercado fosse interessante, ele não estava me dando ali dentro da empresa o apoio que eu necessitava, né? Tudo aquilo que eu realmente esperava. E a analítica, principalmente na figura do diretor, do Luiz Bravo, um dos diretores da empresa, eu acho que foi capaz de me dar, primeiro, a tranquilidade, né, de saber que eu poderia desenvolver o trabalho com bastante eficiência e com bastante liberdade. Né? Eu poderia trabalhar naquilo que eu mais gostasse, fazer as coisas da maneira que eu gostava, sem ter que depender tanto da opinião de outras pessoas e sem ter tanto a influência de uma Menos hierarquia muito, burocrático, bem menos menos burocrática. burocrático. Exatamente. Todos os assuntos você pode resolver diretamente com o Luiz, e é assim que a empresa funciona até hoje, né? De uma forma muito mais horizontal do que uma forma vertical, onde quem está em cima manda e quem está embaixo obedece. Então, é claro, existe uma estrutura, mas tudo é muito simples, tudo na analítica flui muito bem. E eu acho que todo mundo que está lá hoje, eu diria que
é provável que a maioria dos funcionários tenha hoje uma média, né, de tempo de casa bem acima dos seus 5 anos. Eu tenho vários colegas lá com mais de 20 anos de casa, e alguns com 10, com 15. Então, você vê que essa percepção não é só minha, eu acho que todo mundo compartilha desse mesmo sentimento. Né? Você tem, vamos dizer assim, a incumbência de levar adiante aquilo que você quer fazer de forma bem feita, e você tem o suporte para que isso aconteça. Então, isso para mim é fundamental, e isso se reflete também no nosso contato com os clientes. Né? A gente brinca muito, né, quando fala aquela história, la garantia soy yo, né, quando fala do Luiz Bravo, mas é verdade, no final das contas é bem assim, embora possa parecer no fio do bigode, mas realmente funciona, a gente honra aquilo que fala e veste a camisa realmente da empresa. E, por outro lado, representar a Termo Científico também é uma coisa muito, muito legal, muito bacana para quem gosta de tecnologia. Né? A Termo é, de longe, a empresa que mais tem inovado. É a empresa que inventou o Orbitrap, a empresa que lançou o primeiro triplo quadrupolo comercial, a empresa que lançou o primeiro Ion Trap com determinadas características específicas. Então, dentro da área de espectrometria de massa, mas não só de espectrometria, toda a parte de cromatografia, que a gente também representa, com a parte de cromatografia de íons, cromatografia gás, cromatografia líquido, a gente vê que o desenvolvimento dessas tecnologias é muito importante. E a Termo é uma empresa que não para no tempo. A cada 2, 3 anos você tem máquinas novas girando no mercado e, principalmente, resolvendo problemas analíticos que não eram possíveis de ser resolvidos com as tecnologias anteriores. Então, não é só uma máquina para fazer número, não é só uma máquina para parecer mais bonitinha ou para ficar mais barata, como a gente vê em algumas situações, mas máquina endereçada para resolver problemas analíticos cada vez mais difíceis. E não tenha dúvida, para quem gosta da área, poder trabalhar numa empresa com esse suporte e com equipamentos dessa tecnologia é o melhor que pode existir, não tenha dúvida nenhuma. Ó, sensacional demais. Gente, nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo, tá? Tanto o link para você se inscrever na 4ª Escola de Espectrometria, como também o link para você acessar o site da Analítica, da Termo, para você conhecer um pouco mais dos produtos, né? Toda a programação deles. Então vocês vão poder ter acesso aqui na descrição desse vídeo. Não deixe de conferir e de conhecer um pouco mais, tá bom? Fica aqui a nossa indicação. Felipe, muito obrigado pela sua participação, foi sensacional. Eu que Vou até deixar agradeço, um Carlos. convite aberto para você para o nosso programa que é o BR Mais News, que é onde a gente vai mostrar, por exemplo, aqui os equipamentos, os lançamentos, as novidades. Vou até deixar aqui para vocês o trailerzinho do BR Mais News, a gente já volta. É isso aí, gente. Nesse programa a ideia é qual que é a ideia dele é levar um pouco mais de conhecimento para vocês, mostrando as novidades, né? Toda, digamos assim, as atualizações da área de espectrometria de massas, quais são os novos produtos, os lançamentos. Então vocês não podem perder. E Lugão, você está convidado a vir trazer aí algumas novidades para nós, como um dos comentaristas, né, da Termo e da Ok. Analítica. Bom, como membro aí do BR+, participando da Sociedade Brasileira de Espectrometria de Massa, para mim é um orgulho poder fazer parte de tudo isso e ajudar naquilo que for possível. Bom, gente, sensacional. Quero agradecer a Termo e também a Analítica por liberar você, né, e indicar sua participação aqui. Muito obrigado a todos. Ao Felipe, que fez aí uma ótima entrevista sensacional. Acho que o pessoal pôde conhecer um pouco melhor você e também das empresas que você aí trabalha. Então, gente, muito obrigado. Se você não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de se inscrever, deixar um like nesse vídeo e compartilhar. Pessoal, até a próxima semana. Valeu! Obrigado.